canal Cinecultura apresenta A Vida Sexual Louca e Incontrolável de Elizabeth Montgomery. Das tumultuadas relações que resultaram na morte de 2 de seus amantes até suas controversas aventuras que desfizeram 2 casamentos estáveis, esta é a história não convencional e pouco conhecida da vida sexual de Elizabeth Montgomery e como sua relação com seu pai contribuiu para tudo isso. Elizabeth sempre demonstrou talento transbordante, embora nunca tenha alcançado o estrelato máximo em Hollywood. Ela colaborou com muitos dos principais nomes da indústria e renomados diretores. À medida que amadurecia, seus papéis tornavam-se progressivamente mais desafiadores. Participou de produções como Além da Imaginação, A Hora 11, Wagon Train, Thriller de Boris Karloff e Alfred Hitchcock apresenta. O desempenho de Elizabeth nesse período gerou grande interesse profissional, mas também despertou outros tipos de interesse. Os colegas com quem trabalhava não podiam deixar de notar sua beleza, e Elizabeth também possuía um sorriso cativante. Infelizmente, ela enfrentava dificuldades em encontrar o amor verdadeiro durante essa fase de sua vida, em parte devido a questões internas que só se manifestariam muito mais tarde, após seus 2 primeiros casamentos. A escuridão que a consumia por dentro tornou-se visível para toda a indústria mais tarde. Seu primeiro casamento foi com um socialite de Nova York, Frederick Gallatin Kamen, cerca de 10 anos mais velho. Eles se conheceram enquanto Elizabeth filmava um programa de TV e se apaixonaram. Casaram-se em 1954, quando ela tinha 21 anos de idade. Entretanto, logo após o casamento, Frederick revelou um lado possessivo. Ele queria que Elizabeth se estabelecesse em Nova York como uma esposa dedicada ao lar. No entanto, Elizabeth não estava disposta a sacrificar suas ambições por ele, apesar de sua riqueza. Ela fugiu para a Califórnia em busca de seus sonhos, deixando-o em Nova York. Dentro de 1 ano, o casamento desmoronou, mas ela não demorou a entrar em outro, um que quase lhe custou a vida quando ela ainda estava em seus 23 anos. Seu segundo marido foi o astro de cinema vencedor do Oscar, Gig Young, que era 25 anos mais velho que ela e quase da idade de seu pai. Seu pai ficou chocado com a união deles e tentou desesperadamente impedi-la, mas Elizabeth ignorou seus apelos e se casou com Gig mesmo assim. Infelizmente, a união foi tumultuada. Gig era um homem problemático, cujo comportamento se agravava com o consumo excessivo de álcool, e ele também era abusivo, tanto verbal quanto fisicamente. Elizabeth tentou ajudá-lo, mas seus esforços foram em vão. Eventualmente, ela se divorciou dele em 1963, após 7 anos de casamento com 30 anos. Isso acabou sendo uma sorte, porque Gig se tornou ainda mais instável após o divórcio, chegando ao ponto de matar sua segunda esposa em um acesso de raiva alcoólica antes de tirar a própria vida. Se Elizabeth não tivesse deixado Gig quando o fez, sua própria vida provavelmente estaria em perigo. Olhando para trás, poderíamos esperar que ela escolhesse mais sabiamente seus parceiros. Mas a triste verdade é que, na maior parte de sua vida, isso não aconteceu. Com os 2 primeiros casamentos em mente, tornou-se evidente para muitos que Elizabeth tinha um padrão problemático em seus relacionamentos. Ela era uma mulher complexa, atraída por homens com problemas. Elizabeth sempre tentava resgatá-los, mas acabava sofrendo. Talvez haja uma conexão com o fato de muitos dos homens que ela escolheu serem consideravelmente mais velhos que ela e próximos à idade de seu pai. Embora as histórias de seus casamentos possam parecer problemáticas, elas não se comparam com os escândalos envolvendo alguns dos homens com quem ela teve casos. Um desses homens, e o único próximo de sua idade, foi Elvis Presley. Elvis e Elizabeth se conheceram no set de Kid Galahad, onde Gig Young, marido de Elizabeth na época, estava contracenando com Elvis. Elvis ficou imediatamente interessado nela e começou a cortejá-la, sem se importar se ela era casada ou se seu marido estava trabalhando no mesmo projeto. Descobriu-se que o marido mais velho de Elizabeth estava compreensivelmente irritado com isso. Mas essa não foi a única controvérsia em seus casos. Outro famoso caso de Elizabeth foi com a lenda de Hollywood, Gary Cooper. Eles trabalharam juntos no filme O Julgamento de Billy Mitchell, e Cooper ficou encantado com sua beleza. Como Elizabeth tinha uma predileção por homens mais velhos, ela também se sentiu atraída por ele. Durante as filmagens, um assistente de palco os encontrou sozinhos no camarim de Cooper, provocando um escândalo no set. Os detalhes exatos do que aconteceu ali podem nunca ser conhecidos,
Mas rumores também cercam outros homens com quem Elizabeth teria se envolvido, incluindo Dean Martin e John Fitzgerald Kennedy. Quanto a Dean Martin, ambos trabalharam juntos no filme Quem Está Dormindo na Minha Cama, e rumores sugerem que algo aconteceu nos bastidores. Já em relação a John Fitzgerald Kennedy, sua reputação como mulherengo é bem conhecida. Embora tenham sido amigos íntimos, os detalhes sobre a natureza exata de seu relacionamento são escassos. Dada a história de casos tanto de John Fitzgerald Kennedy quanto de Elizabeth, não é difícil imaginar que algo possa ter acontecido entre eles. No entanto, nenhum dos casos dela se compara ao que ocorreu durante o auge de sua carreira, resultando no fim de 2 casamentos saudáveis. Apesar de já ter sido bem-sucedida como atriz, a carreira de Elizabeth Montgomery realmente decolou quando ela assumiu o papel de Samantha Stephens na icônica sitcom de fantasia A Feiticeira. Ela conseguiu o papel em A Feiticeira através de seu casamento com o produtor e diretor de Hollywood, William Asher. Asher estava profundamente apaixonado por ela e dedicado ao relacionamento, mas Elizabeth não compartilhava dos mesmos sentimentos. Apesar de seus esforços para ser uma boa esposa, seus problemas internos interferiam. Durante a produção da série, Elizabeth se envolveu romanticamente com o diretor Richard Michaels. O caso deveria ter sido mantido em segredo, mas quando veio à tona, causou um grande impacto na indústria. A esposa de Michaels pediu o divórcio, assim como o marido de Elizabeth. A separação afetou especialmente Asher, que amava profundamente Elizabeth. Nos últimos anos de sua vida, já nos seus 90 anos, Asher constantemente se culpava pelo rumo que seu casamento tomou. Elizabeth não se envolveu em nenhum relacionamento sério por cerca de 2 décadas após o término com William Asher. No entanto, nos anos 90, começou a namorar Will Foxworth, um ator 9 anos mais novo. Talvez, após um tempo para reflexão, estivesse finalmente superando seus problemas, mas a verdade era mais complicada. Durante seu relacionamento com Foxworth, Elizabeth teve um caso com o ex-bailarino e ator Alexander Godunov, que compartilhava características problemáticas com muitos de seus amantes anteriores. Mais uma vez, Elizabeth tentou salvá-lo, mas sem sucesso. Após o rompimento, ele entrou em uma espiral descendente que culminou em sua morte. Elizabeth se casou com William Foxworth após o término com Godunov, mas o casamento não durou. Ela foi diagnosticada com câncer de cólon e, apesar de sua luta, faleceu em sua casa em Beverly Hills em maio de 1995, cercada por Foxworth e seus 3 filhos. Muitos dos problemas de relacionamento de Elizabeth Montgomery podem ser rastreados até seu relacionamento com seu pai. Embora fosse uma figura respeitada em Hollywood, ele era aterrorizante para ela. Ele desaprovava sua carreira de atriz e era verbalmente abusivo. Ao buscar relacionamentos com homens mais velhos, Elizabeth procurava substituir a figura paterna por alguém que lhe desse a aprovação que tanto desejava. No entanto, seu pai estava ciente disso. Elizabeth tentou desafiar seu pai profissionalmente através de alguns de seus papéis, mas as cicatrizes emocionais permaneceram. Na verdade, quando Elizabeth interpretou o papel de Lizzie Borden, uma mulher da vida real acusada de matar os pais com um machado, seu pai Robert comentou que ela era capaz de fazer o mesmo com ele. Curiosamente, Elizabeth e Lizzie Borden eram parentes distantes, mas ela não sabia disso antes de sua morte. Além disso, Elizabeth tentou desafiar seu pai através de suas escolhas políticas, sendo uma democrata ferrenha enquanto ele era um republicano fervoroso. Ela defendeu causas sociais que sabia que o irritariam, mas nunca houve reconciliação entre os dois antes da morte dele. Apesar do talento de Elizabeth Montgomery, seus problemas pessoais a limitaram. E com isso, chegamos ao fim de mais uma fascinante história de Elizabeth. Espero que você tenha se surpreendido com os detalhes sobre a vida dela. Este mergulho profundo nos bastidores da vida íntima de uma das estrelas mais emblemáticas da era de ouro da televisão nos deixa maravilhados com a complexidade e a riqueza de sua história. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos que também são fascinados por descobrir os segredos dos ícones de Hollywood. E se você quer mais conteúdo exclusivo como este, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Junte-se a nós em nossa jornada por dentro das vidas secretas e intrigantes das estrelas de ontem e de hoje. Até a próxima emocionante aventura.